Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje eu vou falar sobre divisibilidade. É um assunto que normalmente os alunos confundem aqui. Então, hoje também vou falar sobre uma dica muito importante, que é pouco abordada em alguns vestibulares ou em alguns cursinhos, que é a divisibilidade por 7. Então, divisibilidade, eu vou considerar o seguinte fator, que um número, certo? Um número o número A, por exemplo, é divisível, né? Divisível por B. Então, o número A qualquer é divisível por B. Lembrando que o B tem que ser diferente de 0, ok? B tem que ser diferente de 0. Quando a divisão é exata. Tá legal? Então, eu digo que A é divisível por B, com B diferente de 0, quando a divisão é exata. Agora vamos falar aqui sobre alguns critérios de divisibilidade. Tá legal? Vamos falar aqui sobre quando isso é uma ferramenta que ajuda muito a fazer contas. E contas de cabeça, rapidamente. Então, quando que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele é par. Quando ele é par. Então, o número terminando vai terminar em quê? Em 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Ele é par. Por exemplo, 1248. 1248, o 8 é par, ele é divisível por 2. Um outro exemplo, 151. Olha, o 1 não é, o 1 é o último número, o algarismo aqui é ímpar, então ele não é divisível, tá certo? Então esse aqui é divisível e esse aqui não é divisível. Muito bem. Bem tranquilo, né? Divisibilidade por 2 é bem tranquilo. Agora, vamos fazer, olha, observar a divisibilidade por 3. Ah, essa aqui você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Tá legal? Então, o número é divisível por 3 quando, olha, a soma dos algarismos, tá? A soma dos valores absolutos ou dos algarismos, então a soma dos valores absolutos, tá? Que são os algarismos, for divisível por 3. Ah, legal. Então vamos ao exemplo para ficar bem claro aqui. Eu pego, por exemplo, o número 18. Eu vou somar os algarismos 1 e 8, certo? Somando os algarismos 1 mais 8, eu chego a 9. 9 é divisível por 3? É. Então, então 18 é divisível por 3. Qualquer número, por exemplo, número maior. 144. Vou somar os algarismos. Ó. 1 mais 4 mais 4. 1 mais 4, 5. Mais 4, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, tá tranquilo. Mas se eu pegar o número aqui, 25. 25, a soma dos algarismos é 2 mais 5, 7. Então, 7 não é. Então, esse aqui não é divisível, tá certo? Por exemplo, um outro número, 39. Opa, 39, 3 mais 9 dá 12. Ah, 12, estou na dúvida. Então, você faz novamente, ó, 1 mais 2, os algarismos 1 e 2 dá 3. 3 é divisível por 3? É. Então, divisibilidade por 3. Até agora está super tranquilo, né, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Agora, mais um critério. Esse próximo critério é a divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Vamos entender que meu número aqui não ficou muito legal. Divisibilidade por 4. Nós vamos ter o quê?
O número é divisível por 4 quando, certo? Os dois últimos algarismos, quando os dois últimos algarismos, pode ser o seguinte, os dois últimos, ou ele terminar em 0, 0, ou, tá certo? Ou for divisível, este número for divisível por 4. Ah, então eu quero um exemplo aí, professor Joca. Então vamos ao exemplo. Aqui, ó. Por exemplo, número 100. 100 terminou em 00, é divisível por 4. 1000 terminou em 00, é divisível por 4. Então tá tranquilo. O número 216. 16 é divisível por os dois últimos algarismos, 216. 16 é divisível por 4, então o 216 é divisível por 4. Mas o 445. 45 não é divisível por 4. Os dois últimos algarismos, 45. Então, isso aqui não é divisível por 4. Tá legal? Agora, um critério do 5, né? Um critério para o 5. Então, vamos aqui, o 5. 5 também é bem tranquilo. Por quê? É quando, né? Quando o número terminar. Olha aqui que legal. Terminar em 0 ou terminar em 5. Ou termina em 0 ou termina em 5. Exemplos: 10. Terminou em 0, é divisível por 5. Outro exemplo: 15. 15 terminou em 5, é divisível por 5. 1245. Terminou em 5, é divisível por 5. Ok. Agora, 17. 17 terminou em 7, então não é divisível por 5. Tá legal? Então, até agora, nós vimos a divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5. Então, vamos aqui a mais um pouquinho agora, que é a divisibilidade por 6. Vamos ao critério, então, da divisibilidade por 6. 6. O 6 ele tem uma particularidade, tá certo? O número é divisível por 6 quando ele for par, ou seja, quando ele for par, ou seja, ele é divisível por 2, e quando ele for divisível por 3. Então, o número, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6. Exemplo: 36. 36 é par, atende ao critério do 2. Agora, 3 mais 6 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, o 36 ele é divisível por 6. Ok, 36 dividido por 6. 45. Opa, 45 terminou em ímpar. Não é divisível por 2. Então, este número não é divisível por 6. Bem tranquilo, não é, pessoal? Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Eu vou pular a divisibilidade por 7, que eu vou fazer um vídeo só com a divisibilidade por 7, tá? Mas eu vou falar mais simples, depois do 7 eu vou trabalhar um vídeo à parte aqui, que é muito interessante, tá? A divisibilidade por 7. Mas então vamos lá. A divisibilidade agora por 8. Então vamos à divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando os três últimos algarismos,
últimos algarismos forem divisíveis por 8 ou quando terminar em 0, 0, 0. Quando os três últimos algarismos forem divisíveis, né? Tá um pouquinho aqui esquisito, divisíveis, tá ok? Divisíveis por 8 ou quando terminar em 0, 0. Então, como exemplo, nós temos o número 1000. 1000 terminou em 0, 0, então ele é divisível por 8. O número 1888. 888 é divisível por 8. Os três últimos, então ele também é divisível. Agora o 1000. O número 1024. 0,24 é divisível por 8, também é isso aqui. Agora é divisível por 8. Agora 1124. Agora 124 não é divisível por 8, então ele não é divisível por 8. Tá certo? A divisibilidade agora por 9. Tá? O número é divisível por 9. O número é divisível por 9 quando, olha, ele utiliza o mesmo critério do 3, quando a soma dos algarismos forem divisíveis por 9. Exemplo, 18. 18 é o quê? 1 mais 8? 9. 9 é divisível por 9? É, então 18 é divisível por 9. 27. 2 mais 7? 9. 9 é divisível por 9? É, então 27 é divisível por 9. 19. Eu tenho 1 mais 9 que dá 10. 10 é igual a 1 mais 1, 1 mais 0, que é 1. 1 é divisível por 9? Não. Então 19 não é divisível por 9. Tá legal? Agora, eu vou deixar dois casos à parte, a divisibilidade por 7 e a divisibilidade por 11, como casos especiais, tá? Então, vamos aqui a divisibilidade por 10, que é bem tranquilo. Divisibilidade por 10, quando terminar em 0. Bem tranquilo, né? Exemplo, 2.500. 2.500 terminou em 0, é divisível por 10. 1891 terminou em 1, não terminou em 0, não é divisível por 10. Tá legal? Então, nós temos dois casos agora, são casos especiais, que eu vou tratar na próxima aula, que é a divisibilidade por 7 e a divisibilidade por 11. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.